Olá, meus amigos, bem-vindos novamente a esse canal para mais uma reflexão bíblica. Hoje nós vamos falar sobre o tema Eli, sacerdote e juiz de Israel. Quem era este homem? Nosso texto bíblico encontra-se no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Nós vamos ler apenas o versículo 18. Diz assim: E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se o pescoço e morreu, porquanto o homem já era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Eli, sacerdote e juiz de Israel. Quem era este homem? Meus amados, a história de Eli começou quando ele interpretou de forma equivocada a oração de Ana. Ana que foi ao templo orar, pedindo a Deus um filho. E ele disse que Ana estava embriagada e disse: até quando você estará embriagada? Mas Eli, depois de que entendeu que não era aquilo que ele estava pensando, abençoou a Ana, e Ana deu à luz a Samuel. Eli, ele era sacerdote, logo ele passou a ser sumo sacerdote, ou seja, líder dos demais sacerdotes. Eli também ele era juiz de Israel. E a Bíblia diz que ele julgou, liderou Israel por 40 anos e morreu com 98 anos. Meus amados, Samuel ficou sob os cuidados do sacerdote Eli. Foi o próprio Eli que o instruiu sobre a voz do Senhor que o chamava. Mas Eli teve grandes problemas. O grande problema de Eli foram seus filhos, Ofni e Finéias, que se tornaram também sacerdotes. Eles eram incrédulos, não tinham temor a Deus. A Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, nosso Deus. E aí fica uma reflexão. Os filhos de Eli eram sacerdotes também. Será que hoje nós não temos cristãos, até líderes, que não estão levando a vida semelhante aos filhos de Eli? Pensemos nisso. Eli foi sumo sacerdote, inicialmente dedicado. Um homem de fé, defendia as causas de Israel, o povo de Deus, porém, ele foi um pai omisso. Homem de fé, conforme nós falamos. Eli, ele estava sempre pronto a defender os israelitas. Mas como pai, Eli fraquejou, não corrigindo os seus filhos que estavam ali trabalhando no templo do Senhor. Meus amados, a prática pecaminosa dos filhos de Eli era do conhecimento de todos, o que levou o povo a deixar, muitas vezes, de levar os sacrifícios ao templo. Os filhos de Eli foram acusados de roubar as ofertas que eram levadas ao templo. Meus amados irmãos, Deus também avisou Eli que os seus filhos morreriam no mesmo dia, o que veio a acontecer. A Bíblia cita que Israel entrou em guerra contra os filisteus e foram duramente derrotados. Muitos foram mortos. O exército de Israel era em torno de 30 mil homens. Outros fugiram. Os filhos de Eli, que levavam a arca de Deus, simbolizava a presença de Deus onde ela se encontrava. Os filhos foram mortos e a arca foi tomada pelos filisteus, o que gerou uma tristeza muito grande para Eli e para todo o povo de Israel.
Eli, assentado e triste, estava cego, muito idoso, já com 98 anos. Veio um mensageiro da tribo de Benjamim e o avisou que seus filhos foram mortos. Ele caiu da cadeira. A Bíblia diz que ele quebrou o pescoço e morreu aos 98 anos. Eli, sumo sacerdote, julgou Israel por 40 anos. Meus amados irmãos e amigos, o final da vida de Eli ficou marcado de forma negativa. Isto ninguém pode negar. Pelo menos 3 mensagens são ditas ou dadas a Eli. Perdeu-se a batalha contra os filisteus. 30.000 israelitas morreram. Seus 2 filhos, Ófni e Finéias, morreram também. E a arca de Deus foi capturada. Cada uma das mensagens foi trágica, mas a perda da arca de Deus foi a mais trágica de todos. Mas, meus queridos, nem tudo foi tragédia na vida do sumo sacerdote Eli. Alguma coisa podemos tirar desta história da vida deste homem. Algumas lições boas. Dentre elas, ele aconselhou a Ana e a abençoou por sua fé. Ele aconselhou a Samuel e cuidou dele, até mais do que cuidou dos seus filhos, conforme narra a história. Meus amados, e sobre esta história de Eli, faça uma reflexão também como anda, como tem sido, como você está construindo a sua história, esta caminhada de fé, enquanto você viver aqui na terra. Esta é a história de Eli, sumo sacerdote e juiz de Israel. Faça uma reflexão sobre esta história. Que Deus continue abençoando a sua vida. Se esta pequena reflexão faz sentido para você, compartilhe com outras pessoas também. Não se esqueça de verificar a sua inscrição neste canal. Um forte abraço e até breve.